Olá, eu sou o professor Cido, sejam bem-vindos ao meu canal. Queria agradecer às pessoas que se inscreveram e pedindo àquelas pessoas que pela primeira vez estão vendo o meu vídeo, que se inscreva, dê o seu like, faça o seu comentário e não esqueça do sininho. É muito importante clicar no sininho para que vocês possam depois ficar sabendo o novo vídeo que eu aqui venha a postar. Eu pretendo gravar assim uma série de vídeos, não tenho assim uma noção de quantos vídeos que poderão ser. Acredito que de repente talvez esse vídeo mais um outro vídeo ou talvez 3 vídeos, uma série de vídeos. Vou ver se eu inclusive faço uma playlist, né, desses vídeos. Tem me chamado a atenção algumas coisas relacionadas à religião, e eu vou até explicar para vocês o porquê. Aqui no Brasil, inclusive, já tem muito tempo que muitas pessoas que fazem comentários, né, sobre, só para citar um exemplo, o bolsonarismo, né, que está aí, o presidente, né, eleito, que está aí o Bolsonaro, e também os bolsonaristas que o apoiam e assim por diante. A questão religiosa é muito falada, muito comentada em termos de apoio, principalmente os evangélicos, né? E eu canso de dizer também assim que não há um apoio apenas dos evangélicos, né? Há um apoio também de uma parcela, por exemplo, e até significativa da Igreja Católica. E agora aconteceu esse golpe que aconteceu lá na Bolívia. E uma das coisas assim que está correndo, tanto no Twitter, nas redes sociais, diz respeito a apoio religioso muito significativa por parte da igreja. E tem assim uma participação expressiva, por exemplo, da Igreja Católica. O que eu queria trazer aqui para vocês é assim: a gente precisa entender que, assim como na nossa sociedade, a religião ela é uma instituição dentro da sociedade, né? E aí, da mesma forma como nós temos correntes, vamos dizer assim, de esquerda, correntes mais conservadoras, correntes mais ultraconservadoras, dentro da religião também tem esses tipos de correntes. E é sobre isso que eu pretendo aqui trabalhar com vocês. E eu quero começar aqui, inclusive, falando da teologia da libertação. Eu acredito que tem muitos de vocês que eu acho que já ouviram falar da teologia da libertação, muito provavelmente, de repente, podem ter ouvido, né, críticas em relação à teologia da libertação, e eu quero tentar aqui passar para vocês uma versão, né, uma versão, e aí tentar mostrar assim como é que existe um outro lado da igreja que tem lutado muito, que tem lutado em favor das pessoas mais pobres, das pessoas mais necessitadas, das pessoas mais sofridas, e aí mostrar que dentro da igreja essas correntes mais chamadas mais de esquerda, né, correntes progressistas, elas têm sido assim perseguidas. As pessoas que têm liderado de uma certa forma assim essas correntes são pessoas que têm sido assim perseguidas e mortas, assassinadas, né? Então, como eu estou falando da teologia da libertação, a teologia da libertação ela é um jeito diferente, por exemplo, de ser igreja. Tem músicas né, cantadas, inclusive nas sedes, que tem assim na letra, né, um novo jeito de ser igreja, né? Que inclusive tem um dado muito interessante, porque esse novo jeito de ser igreja é uma tentativa, segundo né, a defesa da teologia da libertação, uma volta né, à vida de Jesus, ou um resgate, vamos dizer assim, da verdadeira vivência, por exemplo, que foi Jesus Cristo, né, junto com seus discípulos. Que há uma defesa, né, um fundamento dentro da teologia da libertação de que com o decorrer do tempo houve uma certa distorção, um certo desvio, vamos dizer assim, da verdadeira vivência, por exemplo, de Jesus Cristo, que essa vivência de Jesus Cristo foi mais
em favor das pessoas mais pobres e mais necessitadas, né? E que isso daí foi desviado, né? Há uma série de motivos históricos e tudo mais que acaba explicando esse lado. Então eu vou aqui citar alguns nomes. O Gustavo Gutierrez é um dos mentores, considerados um dos iniciadores que chegou a escrever uma obra, né, sobre a teologia da libertação, famosíssima. Tem o Dom Oscar Romero, né, que foi bispo, né, de El Salvador e que foi assassinado, né, acabou se tornando um mártir, né, que inclusive está aí na lista, inclusive para beatificação e possível santificação mais no futuro com o Papa Francisco. Aqui conhecido aqui no Brasil, Dom Helder Câmara, né, o bispo de Olinda, também, que teve assim, uma atuação muito forte dentro da teologia da libertação, né, e dos direitos humanos, né. O Dom Helder Câmara é um grande, assim, considerado uma pessoa que lutou muito, inclusive, em favor das pessoas mais pobres, mais sofridas, né. Pernambuco tem muita história do Dom Helder Câmara. O Frei Leonardo Boff, que é muito conhecido, o Frei Leonardo Boff, que tem uma diversidade de livros, né, escritos. Ele, durante um certo tempo, como franciscano, né, que ele pertenceu à congregação franciscana, e aqui no Brasil é assim considerado uma grande força, né, que fortaleceu de forma assim, significativa a teologia da libertação, e que depois de um certo tempo ele acabou deixando, né? Sofreu muita pressão da própria igreja, provinda do Ratzinger, né? Que foi depois o Papa Bento XVI. Teve proibição de livros dele, né? Livros dentro da linha da teologia da libertação, e ele acabou assim, com muita pressão, acabou deixando então a vida religiosa. Mas o Leonardo Boff está aí até hoje, né? É um grande intelectual, né? Um grande escritor, tem uma diversidade de livros, né, escritos. O Frei Beto, que também é outro muito conhecido, né? Hoje considerado assim, um grande escritor aqui no Brasil, e é uma pessoa assim que tem assim nunca deixou, né, a sua esse lado progressista da igreja, e é um grande defensor, né, dentro dessa linha da teologia da libertação. Então é um grande nome também que nós temos aí, né, até hoje. Eu digo assim, inclusive, graças a Deus, né, que tem ainda, né, pessoas como essas, como Leonardo Boff, Frei Beto, que ainda é uma grande força, né, dentro da nossa igreja. Aí eu quero também aqui citar, você tem uma diversidade de mártires, né, de pessoas que ao mesmo tempo elas seguiram essa linha religiosa, e que ao mesmo tempo foram pessoas assim assassinadas devido a esse tipo de linha religiosa que essas pessoas assumiram. Eu tenho muitos nomes, eu não quero aqui trazer todos, eu quero trazer alguns assim que são bastante conhecidos, que muito provavelmente muitos de vocês devem conhecer. O padre Josimo, que foi um padre assim muito defensor, né? Defensor inclusive assim de pequenos agricultores, de trabalhadores rurais, defensor no sentido da luta pela terra, né? E ele foi assim um grande coordenador da CPT, ele foi ligado à Comissão Pastoral da Terra. Ele foi assassinado em 10 de maio de 1986, né? O local, né, foi no Bico do Papagaio, né, que é o atual hoje o estado de Tocantins, né, na época pertencia ao Maranhão. Então, Padre Josimo, para vocês verem assim, por que Padre Josimo foi assassinado? Ele foi assassinado por causa da sua luta. Assim como eu estou falando da teologia da libertação, ele tinha essa tendência mais para a teologia da libertação, e acreditava assim num Cristo que estaria mais a favor das pessoas que mais necessitam, das pessoas que mais sofrem. O padre Ezequiel
foi assassinado em 27 de julho de 1985, no Ji-Paraná, né, em Rondônia. E também o padre Ezequiel foi assim, um grande lutador, né, que lutou em defesa dos índios e também de pequenos agricultores rurais, né? Isso tudo pelo direito à terra. Esses dois aqui que eu acabei citando são assim considerados os mártires da terra, né? Que tem música, inclusive, que é muito cantado nas SEBs também, no encontro da CPT e tudo mais, né? No movimento Sem Terra, tem como título, inclusive, Os Mártires da Terra. Então, esse é um nome, e um outro nome que eu queria, um último aqui, seria da Margarida Maria Alves, né? Que tem assentamentos com o nome de Margarida Maria Alves, e tem também assim o que é muito conhecido, o chamado assim a Marcha das Margaridas, que acontece todos os anos, foi criada em 2000. A Margarida Alves também foi assassinada, né, em 12 de agosto de 1983, em Alagoa Grande, Paraíba. É uma grande paraibana, foi uma grande líder do sindicato rural e uma batalhadora, também uma lutadora em favor dos pequenos, das pessoas sofridas, das pessoas perseguidas e tudo mais, dos pequenos agricultores que sempre lutaram assim por mais justiça em favor da terra. Então, eu vou aqui encerrar o meu vídeo por hoje, já está um pouquinho grande, e eu pretendo dar continuidade num próximo vídeo, e eu peço que vocês continuem acompanhando, dando like de vocês e também comentando sobre esse tipo de reflexão que eu estou fazendo aqui. Até uma próxima vez e obrigado por hoje.